Apresentamos nosso mais recente vídeo no canal Audiobook Kardecista. Não se esqueça de inscrever-se no canal, curtir o vídeo e comentar. Compartilhe o vídeo nas redes sociais, contribuindo para que mais pessoas tenham acesso a este conteúdo valioso. Agora aproveite o seu audiobook. Passamos a apresentar... Justiça Além da Vida. Obra de José Carlos de Luca, adaptada por Amilcar Del Chiaro Filho, coordenação de texto Sidney Carboni. Aqui está o primeiro processo para você desenvolver. E espero que o faça com brilhantismo. Puxa, obrigado, doutor. Confesso que estava ansioso para começar a mostrar serviço. Do que se trata? É um caso relativamente simples, embora envolva muito dinheiro. O Sr. Dantas, empresário da construção civil, aliás, um dos nossos melhores clientes, está enfrentando problemas incontornáveis no casamento e deseja se divorciar. E a esposa? A princípio não concordava, mas depois percebeu que não havia possibilidades de reconciliação e acabou aceitando a separação amigável. E o motivo? Mas como você é curioso, rapaz. Não lhe ensinaram na faculdade que em processo de separação amigável não se discute os motivos? Basta saber que o casal quer a separação e cuidar de elaborar a petição e apresentá-la ao juiz. Portanto, faça isso. Ligue para o Dr. Dantas e marque um horário para você atendê-lo. Ele lhe trará a minuta da partilha de bens. E lembre-se que se trata de um cliente especial. Por isso não lhe faça tantas perguntas. Seja discreto, o que me parece não ser o seu forte. Cuide só do essencial. Como posso cuidar de um divórcio sem saber o motivo pelo qual o casal está se separando? Isso não é certo. Estamos entendidos? Dr. Mário? Desculpe. O que há? Está no mundo da lua, rapaz? Não, senhor. Eu só estava pensando em... O senhor não é pago para pensar, mas para trabalhar. Desocupe essa cabeça e faça o que mandei. Claro, doutor. Pode retirar-se. Com sua licença. E mais uma vez, obrigado. Esse sujeito às vezes me intriga. É curioso, compenetrado, enfim, certinho demais para o meu gosto. Não sei se terá vida longa neste escritório. No dia seguinte, logo pela manhã, o Sr. Dantas comparece ao escritório de advocacia, conforme solicitação de Mário, e imediatamente é conduzido para a sala do jovem advogado. É o Dr. Mário? Perfeitamente. Sou Dantas, e estou aqui conforme sua solicitação. Obrigado por ter vindo, e muito prazer em conhecê-lo. Prazer. Queira sentar-se, por favor. Obrigado. O que deseja, doutor? Sou um homem muito ocupado. Meu tempo é escasso, por isso peço-lhe que seja breve. Eu entendo e prometo que eu serei. A senhora, sua esposa, não veio? Não era necessário. Ela está de pleno acordo com a separação e a divisão de bens. Sim, mas a presença dela seria... Esqueça minha esposa, doutor. Providencie a papelada do divórcio o mais urgente possível para acabar de vez com essa história estressante. Tudo bem, Sr. Dantas. O senhor trouxe... Antes que ele terminasse a frase, o homem retirou uma folha de papel da pasta e entregou. Aqui está a relação dos nossos bens e como será feita a partilha. Mário deu uma leve passada de olhos na folha de papel, suspirou e disse... Desculpe-me a observação, Sr. Dantas, mas... O senhor não acha que a separação poderia ser evitada? Evitada? Pensou bem sobre o assunto? Por que está me perguntando isso? Veja bem, como advogado, é meu dever tentar a conciliação do casal. Desconheço os motivos da separação, porém acredito que o divórcio sempre traz consequências funestas para a família, mormente para os filhos. Alguém já disse que o casamento é um jogo muito especial. Ou ambos ganham, ou perdem os dois. E isso não lhe diz respeito? Estou pagando um advogado, não um psicanalista.
Se quisesse um, não viria aqui. E se quisesse um padre, iria à igreja. Trate, por favor, da minha separação o mais breve possível. Mais uma vez, desculpe-me. Estava apenas cumprindo o meu dever profissional. E o senhor o cumprirá se aprontar logo esses papéis. Quanto ao resto, não é da sua conta. Está bem. Vou fazer a petição. Assim que tudo estiver pronto, daremos entrada no fórum. É só isso? No momento, sim. Então, tenha um bom dia. O cliente se retirou sem um gesto de simpatia. Mário passou a analisar o plano de divisão dos bens e espantou-se com o patrimônio do casal. É um homem muito rico. Jamais conheci alguém com tanto dinheiro. Eram casas, apartamentos, automóveis, empresas, joias, obras de arte, enfim, um patrimônio avaliado em muitos milhões de reais. Contudo, o que mais lhe chamou a atenção foi que a maior parte ficaria com o marido. À esposa, Beatriz, caberia apenas uma casa avaliada em pouco mais de 50 mil reais. E ainda ela renunciava à pensão alimentícia. Estranhando o fato, Mário foi conversar com o seu chefe. O senhor pode me dar um minuto da sua atenção? É sobre o caso do Sr. Dantas? Exatamente. Ele me trouxe a partilha dos bens e estive analisando-a. E daí? Estou impressionado com o patrimônio do casal. Eu lhe disse que ele é um homem muito rico. Sim, mas confesso que estou intrigado com a partilha. E por quê? Ora, Dr. Romualdo, é no mínimo curioso. Tudo para o Sr. Dantas e quase nada para a esposa. É a decisão do casal. São maiores e capazes e podem dispor dos seus bens da forma que lhes aprouver. O senhor chegou a conversar com a esposa dele, a dona Beatriz? Pelo telefone. Ela confirmou o propósito da separação e disse que estaria de acordo com a divisão de bens a ser feita pelo marido. Mas o que ela vai receber é muito pouco. Que motivos teria essa mulher para renunciar tamanho patrimônio? Eu preciso conversar com ela, saber os motivos da separação e se efetivamente concorda com a absurda partilha apresentada pelo marido. De forma alguma, rapaz. Você está indo longe demais. Eu já lhe disse e vou repetir. O casal deseja a separação amigável e está de acordo com a partilha. E isso é o que importa. Se não quiser o caso, passarei para outro advogado. Não, por favor, é claro que eu quero. Eu só estava tentando entender. Olha, rapaz, para satisfazer a sua curiosidade, eu vou lhe contar um segredo que o fará compreender muita coisa. Porém, isso deve ficar entre nós. Nem o Sr. Dantas deve saber que você conhece o motivo da separação. Se ele descobrir, vamos perder um dos melhores clientes do escritório. Confie em mim, Dr. Romualdo. Que segredo é esse? O casal vivia feliz. Dantas era um homem alegre e adorava a vida de casado, embora seja 20 anos mais velho que a esposa. Quando se casaram, Dona Beatriz era muito rica e boa parte desse patrimônio foi ela quem levou para o casamento. Porém, os bens se multiplicaram com o trabalho de Dantas. Isso é perfeitamente natural. Cabia a ele multiplicar o patrimônio. A Dona Beatriz é artista plástica, mas de pouca expressão. Faz da arte um hobby, porque o que ganha não paga nem o material que utiliza. Bem, eles iam tocando a vida sem problemas, até que um dia o Dantas recebeu uma carta anônima dizendo que a esposa o traía com um diretor da sua própria empresa. Carta anônima é um instrumento covarde que não deve ser considerado. Concordo. Contudo, o Dantas contratou um detetive particular que confirmou o adultério. Ele entrou em desespero, pois adorava a esposa. Durante algum tempo amargou aquela situação, mas um dia não suportou mais e interrogou-a. Ela confirmou a traição. Arrasado moralmente, ele exigiu a separação. E ela confirmou assim, sem mais nem menos? Não argumentou? Não se defendeu? Claro que sim. Fez um drama, pediu-lhe perdão, implorou uma nova oportunidade, mas o Dantas ficou irredutível. Queria a separação, mas pediu que fosse por via amigável, a fim de evitar o escândalo, entende?
Dona Beatriz não teve outra alternativa senão concordar. Contudo, Dr. Romualdo, isso não explica a partilha tão desproporcional. Estamos apresentando Justiça Além da Vida. Voltamos a apresentar Justiça Além da Vida, obra de José Carlos de Luca. Como não explica? A adúltera tem que ser punida. Precisa sofrer as consequências do seu ato. Acha justo que fique com metade do patrimônio do casal? A partilha contempla com a maior parte dos bens aquele que foi traído, enxovalhado. É claro que a senhora Beatriz poderá renunciar aos bens que lhe competem, mas por lei ela tem direito à metade do patrimônio do casal, independente de ter dado causa à separação. A lei nem sempre é justa, meu caro doutor. E além do mais, não se esqueça de que o cliente que nos paga é o Sr. Dantas. E nos paga muito bem para ficarmos preocupados com a sua mulher. Por sinal, um ser desprezível. Todavia, perante o tribunal, também seremos advogados de Dona Beatriz. Não podemos advogar contra os seus interesses pessoais. Será que ela está mesmo de acordo com essa partilha maluca? Ora, Mário, deixe o tribunal de lado. Se quiser vencer na advocacia, abandone essas questões de consciência. Pois o tribunal não paga suas contas, nem o seu aluguel e muito menos o seu crédito educativo. Já os honorários do Sr. Dantas, este sim. Entretanto, eu ainda acho que... Você não tem que achar nada. Apenas executar o seu trabalho. E vá cuidar dele, que está perdendo muito tempo. Sim, senhor. Dois dias se passaram. Mário estava muito confuso. O adultério de Dona Beatriz o pegou de surpresa. Não entendia como ela jogou o casamento por água abaixo. Entretanto, sabia que não teria chances de investigar detalhes da separação, mas suspeitava da lisura da partilha. Será que essa decisão de aceitar partilha tão desigual é livre? Sem que pudesse perceber, um espírito amigo aproxima-se dele. Era Sálvio, seu protetor espiritual, que lhe insuflava energias renovadoras e o intuiu fortemente a convidar o casal para uma reunião no escritório. O jovem advogado pensou ter uma brilhante ideia, e assim agiu. Pronto? Doutor Romualdo? Perfeitamente. Como vai? Aqui o Dantas. Oh, senhor Dantas, que prazer. O que o senhor manda? Recebi um telefonema do doutor Mário, avisando que os papéis do divórcio estão prontos. Ah, sim. Ele quer que eu e a Beatriz compareçamos aí para uma reunião. O senhor tem ideia do que esse advogado quer nos falar? Por acaso, contou a ele o nosso segredo? Não, de forma alguma, senhor Dantas. Eu não cometeria essa indiscrição jamais. Nosso segredo continua trancado a 7 chaves. Mas então, qual é o motivo dessa reunião? Eu vou lhe explicar. O fato é que o Mário é um advogado formado recentemente e quer fazer as coisas como manda o figurino, entende? O senhor sabe que isso me contraria muito. Claro que sei, mas ele não está errado em querer conversar com os senhores. Mas fique tranquilo, é apenas uma formalidade. Eu não gostaria de expor minha mulher, apesar de tudo que ela me fez. Isso não irá acontecer, eu lhe prometo. Pode trazê-la que não haverá problema algum. Tem certeza? Absoluta. Duas horas depois, o casal chega ao escritório de advocacia. De imediato, Mário nota a beleza de Beatriz. Traços finos, gestos elegantes, discretos, atraentes sem a menor vulgaridade. Mas os seus olhos mostravam um grande sofrimento. Mário não conseguia entender como aquela mulher, de jeito tão nobre, podia ter cometido adultério.
Pelo seu pensamento, passou uma frase de Oscar Wilde: as mulheres foram feitas para serem amadas e não compreendidas. Aqui estamos conforme sua solicitação, doutor. Eu agradeço por terem vindo tão depressa. Por favor, sentem-se. Obrigado. Esta é Beatriz, minha esposa. É um grande prazer conhecê-la, dona Beatriz. Eu digo mesmo, doutor Mário. Aqui está o pedido de divórcio que apresentaremos ao juiz, incluída a partilha de bens. Gostaria que lessem atentamente. Enquanto liam os documentos, Mário analisava-os. O Dr. Romualdo havia me dito que o Sr. Dantas é um senhor 20 anos mais velho que a esposa. E esse modelo antigo de óculos torna-o ainda mais velho. É descuidado com a aparência, cabelos despenteados, barba por fazer, barriga para fora da cintura da calça. Está longe de ser um homem atraente. Além disso, parece estar sempre de mau humor. Talvez por isso Dona Beatriz, que é delicada e sensível, tenha se apaixonado por outro homem. Minutos depois... E então, algum problema? Não, nenhum. Concordo com tudo que está na petição, doutor. É assim mesmo que eu quero. E a senhora, Dona Beatriz, tem alguma coisa a dizer? Houve um silêncio constrangedor. 2 lágrimas rolaram pela face da mulher, que parecia buscar suas últimas reservas de forças para responder. A senhora está de acordo com a separação? Não tem outra saída, doutor. Preciso concordar, porque esse é o desejo do meu marido. Em relação à partilha, a senhora também está de acordo com os termos? Está bem ciente de que ficará apenas com uma casa avaliada em pouco mais de 50 mil reais? Beatriz respirou fundo e prosseguiu. Que me importam os bens se perderei o meu maior tesouro, doutor? Que me importam carros, joias, obras de arte, se não terei mais ao meu lado o homem que amo? Diante do desabafo de Beatriz, Dantas não se conteve e disse com emoção na voz: Mais do que ninguém sabe que lutei pelo seu amor, Beatriz. Mas o destino não quis que eu me tornasse o seu verdadeiro homem. Minha vida não terá mais sentido e os bens com os quais ficarei não serão capazes de acalmar o meu coração, de curar as minhas feridas e de me fazer voltar a ser feliz. Ouvindo o diálogo emocionado, Mário sentiu-se na obrigação de intervir. Mas será que esse amor não é capaz de apagar as diferenças entre vocês? É impossível, doutor. Também pensa assim, Dona Beatriz? E que importa o que eu pense ou deixe de pensar? O senhor ainda não percebeu que meu marido está irredutível e nada o fará voltar atrás? Senhor Dantas, raciocine. Não seria conveniente deixar o tempo cicatrizar as feridas para que tudo volte ao normal entre vocês? Não, doutor. A separação é o único remédio capaz de resolver o meu problema. E dela não abro mão. Acabamos de apresentar... Justiça Além da Vida. Obra de José Carlos de Luca, adaptada por Amílcar Del Chiaro Filho em 10 capítulos. Coordenação de texto, Sidney Carboni.